Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Uma vez mais, esse quem vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Pires, da igreja IPFD, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a larga distância. Desde já eu quero desejar um feliz ano novo para os meus irmãos, que esse ano possa ser um ano de renovo nas nossas vidas, lutas, perseguições, terá na nossa vida até o final da nossa vida ou até Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, que Deus estará conosco e nos dará o galardão da salvação. E também aqueles que pregam e que vivem essa doutrina passam muita luta e muita dificuldade porque por causa da doutrina, que é a palavra da verdade, o inimigo sempre vai lutar contra as nossas vidas. O inimigo sempre vai tentar contra as nossas vidas porque ele não quer que nós pregamos a verdadeira palavra. Ele quer que venhamos a ser que nem as igrejas modernas. Ele quer que venhamos a ser que nem as igrejas que existem hoje em dia. E nós seguimos o direcionamento de Cristo. Então, aquele que prega e que vive a doutrina é muito perseguido pelo inimigo. Amém? Então, que Deus possa abençoar esse ano novo que se inicia na vida dos meus irmãos. Eu estarei contando uma visão que Deus me deu na madrugada do dia 15 de dezembro de 2024. Um direcionamento que Deus me deu sobre o nosso ministério IPFD. Amém? Deus me levou até a igreja lá de Goiânia, e em espírito, Deus me levou em espírito, e me colocou de frente da igreja. Então Deus me falou assim: entra na igreja. Então quando eu entrei na igreja, e eu passei pela porta da igreja, eu entrei pelo portão. Quando eu entrei dentro da igreja, que eu olhei, Deus me mostrou só a igreja espiritual, sem cadeira, sem nada. Deus me mostrou só a igreja espiritual. Onde eu olhei, não tinha nada, só a igreja, e tinha um altar. E lá em cima do altar estava pegando fogo, muito fogo. Então eu fui lá próximo e eu vi que tinha muito fogo, muito fogo. E na mesma hora Deus me disse: esse fogo tem que pegar o fogo continuamente em cima do altar. Não pode apagar esse fogo. Então eu saí dali, de dentro da igreja, e fiquei do lado de fora, mas tinha entre sair da igreja, entre a porta de entrada da igreja e a saída tinha mais um portão. Então eu fiquei ali entre a porta e o portão esperando o pastor Eduardo chegar, que os irmãos tinham ido lá chamar o pastor Eduardo. E nessa que eu fiquei esperando o pastor Eduardo vir, chegou o irmão Valdemir, lá da IPFD de Goiânia. E ali ele ficou junto comigo ali. E a gente ficamos ali esperando o pastor Eduardo vir. E aí ele entrou pelo portão, fechou o portão e ficou ali na onde que eu estava. Ele não entrou para dentro da igreja, ele ficou na onde que eu estava, fazendo companhia para mim, porque eu tinha acabado de chegar em Goiânia. Então eu fui para conhecer o pastor, né? Então eu conheci primeiro a igreja antes do pastor chegar. E aí Deus me mostrou o altar pegando fogo. E aí depois que eu fiquei esperando, o irmão Valdemir chegou. E nessa que a gente estava esperando o pastor Eduardo vir, eu olhei do lado de fora e tinha como se fosse um pasto. Eu tinha ali bois, vacas. Aí veio como se fosse um touro. Ele veio andando. Quando ele chegou na porta da igreja, ele ficou de pé igual um homem, igual um ser humano, e bateu com as patas no portão. E ali aquele portão caiu no chão. Aí eu olhei pro irmão Valdemir e falei: misericórdia, meu Deus. Aí quando eu olhei de novo para aquele touro, eu estendi a mão e repreendi no nome de Jesus. Aí ele começou a ir para trás, a ir para trás, a ir para trás. E quando ele chegou a uma distância considerável, ele voltou com as patas no chão, como se fosse um animal normal.
e foi embora, foi voltando para trás. Ele não fez o retorno, ele foi voltando andando para trás, olhando para mim e voltando para trás e voltou pro pasto. E nessa que ele voltou pro pasto, chegou o pastor Eduardo. Então o pastor Eduardo me disse assim: ué, o que aconteceu com o portão? Aí eu expliquei pro pastor o que tinha acontecido. Aí ele disse: tá bom. Aí ele ficou tranquilizado, né? Ele achou que alguém tinha arrombado ou tinha estourado o portão, mas quando eu contei pra ele, aí como ele já tá acostumado a lidar com demônio, lidar com esse tipo de coisa, aí ele ficou normal, ficou tranquilo. Aí falou: tá bom, irmão Miguel. Aí ele disse assim pra mim: vem aqui, Miguel, irmão Miguel, que eu vou te mostrar a igreja e vou te mostrar que essa casa, que é onde eu morava. Ele disse pra mim: essa casa aqui, eu morava aqui nessa casa e a igreja é aqui na frente e a casa é do lado de trás. Eu vou te mostrar a casa, vou te mostrar os cômodos, vou te mostrar a igreja, porque você vai morar aqui para fazer a obra. Aí eu falei pro pastor: tá bom, pastor. Aí ele pegou, me mostrou tudo, me mostrou a casa, me mostrou os cômodos, me mostrou a igreja. E aí depois, quando ele terminou de me mostrar tudo, ele disse pra mim assim: irmão Miguel, agora vamos dar a volta aqui nessa quadra, vamos dar a volta no quarteirão, que eu vou te mostrar essa quadra, vou te mostrar o nosso bairro como que é. Aí eu falei pra ele: tá bom, pastor, vamos. Aí a gente começou a caminhar. Quando a gente dobrou à esquerda para dar a volta pela quadra, tava vindo dois jovens. Aí o pastor Eduardo falou para mim: olha, esses dois jovens são rebeldes, porque não querem servir a Deus. Eles conhecem a doutrina, mas não querem servir a Deus. Aí a gente continuou andando. Aí quando chegou um pouco mais para frente, eu e o pastor Eduardo conseguimos alcançar esses jovens, né? Aí então os jovens olhou para nós, aí ficou parado. Aí o pastor Eduardo chegou bem pertinho de um, só ficou olhando para ele, não falou nenhuma palavra. Mas quando o pastor estava olhando para ele, eu consegui ler a mente do pastor. É como se o pastor estivesse falando assim para esse jovem: volta para os caminhos do Senhor, porque você conhece a verdade, você sabe que Jesus está voltando e é para você estar dentro da casa de Deus. E ali o pastor não falou palavra nenhuma, mas eu lia a mente dele. Ali Deus permitiu eu ler o que o pastor estava falando ali em espírito. Então a gente continuou caminhando, foi indo, e quando a gente estava voltando para a igreja, quando a gente deu a volta naquela quadra, quando a gente estava voltando para a igreja, uma irmã começou a gritar nós lá de longe: pastor Eduardo, pastor Eduardo, pastor Eduardo. Aí quando nós ia chegando bem perto da igreja, e aí a gente olhou para trás, essa irmã conseguiu aproximar. Aí ela falou assim para nós, né? Ela não me conhecia, conhecia o pastor, porque era o primeiro dia que eu tinha chegado ali, né? Então ela disse assim: olha, quando vocês estavam caminhando, eu estava atrás de vocês, e quando o pastor falou que esses jovens eram rebeldes e que esses jovens conheciam a doutrina, mas não queriam estar na casa de Deus, Deus falou muito forte no meu coração queimou muito, e é como se eu tivesse que falar para vocês isso, que não é para vocês demorar para fazer a obra, é para vocês fazer logo a obra, e é para vocês evangelizar, para não perder as almas. Aí o pastor falou amém, conversou com ela. Aí nós entramos para dentro da igreja, para dentro do portão. E aí eu fui lá para dentro da igreja e o pastor ficou ali para dentro do portão. Entrou ali para dentro, o portão estava caído, aí então ele entrou ali dentro e ficou ali, e eu entrei para dentro da igreja. E quando eu entrei para dentro da igreja, eu vi que aquele altar estava pegando fogo. Só que o fogo estava baixando. O fogo não estava baixo, estava começando a baixar. E aí eu lembrei que Deus falou que aquele altar tinha que pegar fogo dia e noite, não poderia apagar aquele fogo. Aí eu peguei as madeiras e comecei a jogar ali naquele fogo no altar. Comecei a jogar e o fogo começou a pegar. Aí o pastor Eduardo entrou também dentro da igreja e começou a me ajudar a jogar lenha dentro do altar.
e começou a pegar muito fogo no altar. Então o altar pegava muito fogo, muito fogo. E então, nessa que o altar pegava muito fogo, o Senhor falou de novo: esse altar não pode deixar de pegar fogo dia e noite. Tem sempre que estar pegando fogo nele dia e noite, que são as orações na casa de Deus. Então Deus me mostrou que a nossa ministério não pode deixar de orar. Tem que estar em constante oração para não cessar a oração. Não pode cessar a oração de dentro da casa de Deus, que a oração é que Deus envia o fogo para queimar os demônios. A oração, a santidade e a palavra. Então, nessa que Deus falou que o fogo não poderia parar de queimar, tinha que ser queimado dia e noite, aquele altar tinha que pegar fogo dia e noite. Eu fui conversar com o pastor Eduardo, e aí como nós estava dentro da igreja, a igreja era espiritual, não tinha cadeira, não tinha nada. Quando eu fui conversar com o pastor Eduardo, eu olhei, aí ele tinha crescido mais ou menos de 4 a 5 metros. Ele estava muito alto, muito alto. Deus me mostrou como que o pastor Eduardo era no mundo espiritual. Então ele era muito alto. Ele era tão alto que a minha cabeça batia, acho que no máximo no joelho do pastor Eduardo. Acho que chegava no joelho até a coxa, no máximo. Então eu abracei, como eu estava pequeno, eu abracei a perna dele com a mão e eu olhei para cima e falei assim: pastor Eduardo, como que o senhor é grande? Aí ele olhou lá de cima, olhou para mim e falou assim: é verdade, irmão Miguel, eu sou muito grande, mas com toda a humildade, toda a simplicidade, sabe? Deus me mostrou ali que o pastor Eduardo é um grande guerreiro no mundo espiritual, é um homem cheio do Espírito de Deus e com muita autoridade, e o tamanho dele no mundo espiritual é muito grande, porque Deus, pela obra que Deus tem na vida dele, Deus precisou lapidar ele, e aí ele cresceu muito espiritualmente. Então ele colocou a mão no meu ombro e a gente saiu da igreja, e aí a visão foi embora. E aí depois a visão voltou tudo de novo. Deus me deu 2 vezes o sonho, né? E aí Deus me deu o direcionamento, a qual eu estava orando para Deus, para que eu pudesse ir para Goiânia, né? E ali Deus me deu a confirmação que era para mim ir para Goiânia, que eu vou congregar com os irmãos lá em Goiânia. Então somente eu pedi para Deus, agora nesse ano, então somente eu tenho pedido para Deus permitir eu estar aqui pelo menos até em abril, que é o aniversário das minhas filhas, das minhas meninas. E aí quando chegar na metade de abril, mais ou menos, o irmão Miguel vai para Goiânia, já está tudo certo. Tudo resolvido, já tem lugar para o irmão Miguel ficar, e creio que o nome de Deus vai ser glorificado. Então, essa foi a visão que Deus me deu. Deus me mostrou o altar, a igreja espiritual da IPFD, que tem muitas orações, está pegando muito fogo. Só que ainda a igreja precisa de muitos e muitos membros, muitos e muitos irmãos para ajudar. E todos aqueles que vierem para ajudar serão bem-vindos na IPFD, né? E Deus me mostrou que é necessário ter muita oração, necessário estar sempre em santificação, para que o diabo não venha derrubar o altar da casa de Deus, né? Que é as orações, que é aquele fogo pegando em cima do altar, é a oração. E Deus me mostrou também a irmã falando conosco, né? O evangelismo, que é muito importante na casa de Deus. Que não venhamos deixar de evangelizar, mas que venhamos sempre fazer a vontade e a obra de Deus. E Deus me mostrou, né, um demônio muito furioso quando eu chegava lá em Goiânia, muito furioso, que o diabo não quer que nem que eu, nem que nenhum das pessoas que estão a larga distância ou que são de outro ministério, o diabo não quer que a gente se membre na IPFD, porque sabe que é uma obra que foi Deus que revelou. E o diabo sabe que Deus vai erguer essa obra grandiosamente, e todos que estiverem nessa obra verdadeiramente com seu coração aplicado, Deus vai fazer grandes coisas através da vida dessas pessoas para resgatar mais almas. Então Deus me mostrou ali, né, através daquele touro, que o diabo está furioso com a IPFD e com a vinda daqueles que vão chegar a se membrar na IPFD. E quando Deus me mostrou, o pastor Eduardo me mostrando a casa, me mostrando a igreja, me mostrando lá aquela quadra, aquele bairro,
eu entendi da parte de Deus que é os irmãos que vai me receber muito bem e os irmãos que vão receber os outros membros quando se membrarem muito bem. O amor que a igreja tem em receber os membros, né? E também Deus me mostrou o tamanho do pastor Eduardo no mundo espiritual, que ele é muito grande e é muito simples. E por isso que Deus opera muitas coisas através do nosso ministério, porque aonde tem um líder simples, aonde tem um líder que é dedicado à obra de Deus, aonde tem um líder que prega e que zela pela santa doutrina, Deus exalta grandiosamente não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, porque é preciso ser erguido no mundo espiritual para ter muita autoridade da parte de Deus. Então, esse nosso pastor Eduardo Santos, pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado muito ele no mundo espiritual. Eu não sei o mundo físico. Eu creio que também Deus tem abençoado muito na parte física as nossas igrejas. Claro que tem luta, mas eu creio que Deus tem abençoado no mundo físico, mas no mundo espiritual, Deus me mostrou que o nosso líder espiritual é um homem, um guerreiro muito grande e que Deus se agrada muito dele. Então foi essa visão que Deus me deu e quero comunicar aos irmãos que em abril estou chegando em Goiânia para ajudar os irmãos a fazer a obra com toda a humildade, simplicidade e com tudo aquilo que Deus permitiu de ser derramado na nossa vida para poder ajudar o ministério, amém? Então que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo e que esse ano possamos fazer a obra de Deus da maneira que ela é. Deus abençoe a todos.